Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 19 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. Aqui embaixo do vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, sino das notificações ativado e aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado aqui dentro do canal, bem como a programação inteira de análise aqui do meu lado. Você pode ver toda a programação aqui do canal e aproveite ao máximo todo o conteúdo a ser gerado e o conteúdo que já foi gerado que está aqui dentro do canal. Seguindo aqui, vamos para a análise de hoje. Deixa eu só tirar isso aqui da tela. Vou falar aqui de hoje do IBOV, do mini índice, mini dólar. Depois eu venho falando de PTR4, Vale 3, GNDI 3, SUSB 3, TOTS 3, BID 11, que foi uma seleção do Instagram. Aqui o meu canal no Instagram, meu perfil no Instagram, @devinvest. TASA 4, VVR3, BBAS3 e os IN5 ativos que eu vou abordar nesta análise. Começando então pelo Ibovespa, que no pregão de hoje apresenta aí um candle de indefinição, uma leve queda de 0,42% nesse momento. Quando falo nesse momento é que ele está saindo do leilão de fechamento, então isso pode alterar um pouco essa variação. Mas enfim, um candle de indefinição dentro de uma escadinha aqui no gráfico diário, né, máximas descendentes, até agora sem nenhum sinal de alta. O primeiro sinal de alta, superação da máxima deste candle aqui. O ideal que tivesse para um sinal mais relevante de alta, o fechamento de um pregão acima da última máxima descendente no gráfico diário. Isso representaria um ponto de retorno de alta e aumentaria a probabilidade de ter algo mais para cima. Mas tecnicamente o Ibovespa nesse momento está trazendo um sinal mais para não entrar na ponta compradora se você for operar, por exemplo, a BOVA11, né? Pegando aqui BOVA11 rapidamente, se você operar a BOVA11 já dentro de um movimento no gráfico semanal de baixo, o risco seria maior de buscar uma operação de compra nesse momento em cima de BOVA11. Mas existem outros ativos, né? Não necessariamente o IBOV é um índice que representa o comportamento médio do preço de 81 ações, as principais ações da Bolsa. E dentro dessas 81 ações ainda tem uma outra ação que pode trazer oportunidade interessante de compra. Seguindo aqui para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui dentro dessa análise. Aí embaixo é só deixar seu like, seu joinha, isso me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal para outras pessoas. Agradeço por me ajudar nesse sentido e logicamente prestigiando aqui meu trabalho diariamente. Seguindo para os futuros. No mini índice nós temos um dia de queda de 0,54%, dentro também do movimento para baixo, perdeu a mínima dos pregões anteriores. Gráfico de 60 minutos, caiu forte, tenta subir, dá uma pancada para baixo, volta aqui para cima, mas ainda está dentro da região ali de média, ou seja, tecnicamente daria para se olhar um pouco mais para buscar a operação de compra, de pivô de alta principalmente. Não vejo possibilidade de fundo ascendente nesse momento não, apesar de estar aqui acima desse patamar de topo anterior. Então, primeiro foco, abriu subindo, possibilidades de trabalhar mais na ponta compradora. Se abrir subindo e continuar gerando fundo ascendente até acima desse patamar, ou enfim, acima da região de 120.700 pontos, melhor ainda se for acima dos 800, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Abriu caindo, veio aqui para baixo e passou a gerar topo descendente para baixo, pelo menos aí dos 120.510, foco mais em buscar a operação na ponta vendedora no mini índice. No dólar, dia de hoje de forte alta, veio abrir de forma negativa e reverteu para cima, então está dentro de um movimento de alta contra essa queda, ou seja, foram 3 candles fortes para baixo e tem 3 aqui subindo, já dando tempo aqui desse movimento de subida. Tem sinal para baixo? Ainda não. Então o dólar permanece dentro de uma tendência de alta, ainda com certa dificuldade, principalmente com essa movimentação forte para baixo, mas já é um sinal um pouco mais relevante, ou seja, voltou para cima dos 305, foco maior em buscar a operação de compra de day trade no dólar, é o que a gente vinha comentando aqui nas últimas análises. Veio para cima dos 305, trouxe no pregão de hoje, inclusive, aqui esse fundo ascendente, possibilidade de se buscar a compra acima do 305, e segue aqui desse jeito, ou seja, gerando sinalizações mais para ponta compradora. E dentro desse formato que está agora, dentro desse contexto que está agora, abriu subindo, fica ainda mais para ficar de olho em compra de fundo ascendente ou pivô de alta no decorrer do próximo pregão. Para trabalhar na venda, o ideal seria abrir caindo e passar a gerar topo descendente para baixo da média móvel 3 períodos aqui no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente para baixo de um patamar de 5.346. Seria o mais apropriado para se buscar essa operação de venda de day trade no dólar. Então, o cenário, pelo gráfico diário, apoiando um pouco mais operações de compra de day trade
enquanto o mercado não gerar um sinal contrário ali de topo mais relevante no G60, enfim, perdendo níveis ali de preço importantes no gráfico de 10 minutos, ou mesmo no próprio gráfico de 30 minutos, que está aqui apontando mais para cima, gerar um sinal de topo para buscar alguma operação de venda de topo descendente no gráfico de 5 minutos. Seguindo aqui para as ações, a PTR4 no dia de hoje está apresentando uma alta de 2,21%, apresentou, né? Deixa eu só verificar aqui, isso, já apresentou, porque já fechou, já saiu do leilão de fechamento. Alta de 2,21%, um padrão gráfico chamado, um padrão dos candles, padrão de reversão dos candles chamado de martelo, para confirmar uma expectativa maior de subida, de reverter esse movimento de baixa em um movimento de subida do preço, precisa superar a máxima do pregão de hoje, localizada em 28,86. Dalton, você vai entrar comprando aqui se superar essa máxima? Não vou entrar comprando porque existe um movimento de baixa ali no gráfico semanal que descaracteriza a possibilidade de eu abrir uma compra de cara em pé. Significa dizer que ela não vai subir? Não. Significa dizer só apenas que não se encaixa dentro da minha metodologia nesse momento. Entrada aqui para baixo da média, um movimento mais longo que perdeu essa mínima aqui, enfim, eu teria que ter mais sinalizações positivas para buscar alguma entrada no papel nesse momento. Então não se encaixa. Por isso que eu acompanho 100 ações e ver quais ações se encaixam melhor para a minha metodologia. Na Vale 3, só para mencionar, para quem está comprado ou está abrindo uma compra na Petro, a ação, dentro do que ela fez até no pregão de hoje, já superou a máxima no pregão anterior. Para quem entrou comprando, stop fica abaixo da mínima desse candle aqui. Quem vai abrir compra também coloca o stop aqui embaixo, tentando pegar o movimento de subida desta ação. Resistência mais relevante vai ficar lá por volta dos 31,12 e mais acima 31,76. Vale 3. Pregão de hoje também deixando um candle ali com o formato de um martelo, de um padrão de reversão. Para quem quiser entender mais esse padrão de reversão dos candles, tem um vídeo de aprendizado aqui no meu canal sobre o martelo. Superação da máxima de hoje, que está localizada em 97,57, também traz a possibilidade de abrir uma operação de compra de swing trade. Só que, assim como a Petro, não descaracterizou a possibilidade de eu abrir essa compra na ação. Por mais que ela gere superação, não entraria comprando aí de imediato o papel. É um sinal até legal porque a ação para em cima de um suporte lá dos R$ 93,00, mas ainda é uma sinalização para baixo da média, não gerou ainda um sinal de força. Pode terminar o pregão aí gerando um fechamento para cima da média, que seria algo mais positivo e melhor ainda superar a máxima desse candle aqui, que venha a ser formado, né? Caso venha a ser formado. Aumentaria um pouco mais a chance de voltar a testar a zona de resistência mais relevante para o papel, que vai ficar lá na faixa dos 102,32 até a máxima lá em 103,35. Zona de resistência mais relevante. Tem as resistências intermediárias, que é na faixa de 97,80, seguido de 99,19 para Vale 3. Mesma forma da Petro. Abriu compra no papel na superação da máxima de hoje, stop abaixo da mínima do pregão de hoje, ficaria na faixa dos 91,89. Posições que temos em aberto e posições e operação que eu recomendei no pregão de hoje. Temos posição em aberto, primeiramente, que eu tinha selecionado aqui para falar, de GNDI 3. Então o ativo terminou o pregão mal hoje, com queda de 2,22%. Então a tendência é que trabalhe depois desses 3 candles aqui para baixo, basicamente, e essas 3 tentativas aqui de subida, que uma delas é de queda. A tendência é que trabalhe com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, a partir do próximo pregão, ou seja, nos R$ 95,30. Não foi ainda formalizada essa mudança de stop, mas sendo formalizado vai ser aqui, ó, dentro do canal DV, fique de olho lá no aplicativo DV Invest, a formalização de mudança de stop da operação. Então seria um stop aí mais curto do que o inicial. O stop estaria aqui inicialmente, subindo para cá, seria um stop mais curto, basicamente essa diferença aqui de preço, que seria a perda da operação. Outro ativo que a gente está comprado, SUSB3, teve um bom pregão, alta de 3,03%, ficou ali a 2 centavos de bater no objetivo que a gente tinha reposicionado para 65,89, eu reposicionei novamente para 66,26, tentando pegar ainda uma melhor relação risco-retorno. O ativo dentro de um movimento de alta, dentro de uma tendência de alta, consegue um fechamento aqui acima, fica com a expectativa de ter algo mais para cima. Não fiz alteração de stop, mas a tendência é que já o stop ou suba para cá ou ainda encurte mais o stop. Abriu subindo, rompeu isso aqui, tendência de jogar o stop para cá ou mesmo para a mínima desse candle do gráfico de 60 minutos, que é o gráfico que eu estou exibindo. O tempo fica aqui do lado do gráfico que está sendo exibido.
Então essa tendência. Então temos um ativo que já girou, já bateu no objetivo inicial, quase bateu no segundo objetivo que foi traçado, mas estou tentando um objetivo um pouco mais acima, na faixa dos R$ 66,26. Depois desse papel, sempre naquela questão de tentar pegar uma melhor relação risco-retorno naquelas operações que você entra e tende a ir a favor do que você tinha avaliado. Aquelas que você está errado, tentar perder menos, preferencialmente. Mesmo que você tenha uma sequência de perdas, se você tiver uma boa gestão de risco, a tendência é que você não quebre, que você não arrebente com sua conta. Depois disso, vamos falar aqui de TOTS 3, que foi a recomendação do dia, recomendação na superação. Até tinha falado já no pregão de ontem, recomendação de compra na superação dessa máxima. Passando então os dados, lembrando que isso aqui era basicamente na retomada da tendência de alta do papel. Então está em tendência de alta de curto prazo. Tem o desafio dessa semana de conseguir ver se consegue fechar acima de toda essa região aqui, uma região principalmente ali por volta dos R$ 28,80. Interessante se sustentar acima desse patamar. E colocando aqui a questão dos dados da entrada dessa operação, entrada por volta dos R$ 29,00, stop em R$ 28,18, e se proporciona um stop na faixa de 2,83%, tamanho do risco dessa operação, alocando 15% do capital total nessa operação e tentando pegar um objetivo lá para a faixa dos R$ 30,64. Vamos ver como é que ela flui aí nos próximos pregões. O próximo ativo a ser comentado é a BID11, que foi uma seleção feita entre BIPAC 11 e BID11. A seleção foi feita para BID11 para falar sobre esse papel. O ativo está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Não encaixou uma entrada ainda para mim na ponta compradora de swing trade, principalmente aqui nessa região, não encaixou a entrada, gerou um candle contrário, aqui, tem um candle do martelo, aquele candle lá que eu comentei na Petro e na Vale, que você tem ali um corpo pequeno e uma sombra aqui inferior, depois de um movimento de queda, aqui é o contrário. É um corpo pequeno ao contrário, ou seja, na parte de baixo do candle é a sombra superior. Isso representa um padrão de reversão dos candles chamado de estrela cadente ou shooting star. Perda da mínima desse candle reforça a chance de ter um movimento para baixo ou um movimento lateral, uma correção que estaria até de acordo de ter um processo de correção no papel. Então, para quem está comprado no swing trade, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Ativo está em tendência de alta em todos os prazos operacionais, está bem aí no mês apresentando alta aí de 37,13%, inclusive é um papel que está dentro da carteira Perspectiva, carteira mensal de ações. E nesse momento aqui, com esse padrão, perdeu essa mínima. Para quem está no curto prazo, no swing trade, seria para mim um sinal de saída. E para quem está de fora, buscando uma operação de compra, querendo uma operação de compra, eu guardaria algum processo de movimentação para baixo, preferencialmente para baixo do preço, para se planejar aí uma compra nos próximos pregões. Não vejo entrada de imediato. Pode continuar subindo, eu até agradeceria se continuar subindo, só que para a compra de swing trade não entraria neste momento para se ter uma boa relação risco-retorno. Quando eu falo compra de swing trade, eu estou querendo ficar posicionado de 3 a 10 pregões nesse ativo. Então, e um stop mais bem posicionado preferencialmente. Depois disso, vou falar aqui de TASA 4, que fez um bom pregão, alta e forte de 7,95%, conseguindo fechar acima desse patamar, acima desse outro patamar. Candle relevante, pegando aqui até a questão da volatilidade. A volatilidade média está valendo na faixa de R$ 1,29. Pregão de hoje já teve uma volatilidade de R$ 1,50, acima da média. Força, aumentando a probabilidade de ter algo para cima. Então, para quem vai abrir uma compra ou quem abriu compra já no papel, o stop dá para ficar abaixo da mínima do pregão de hoje. Não deveria mais voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, que ficaria o stop em 17,49. Para quem vai abrir uma compra de rompimento de candle de força fechando acima de topo, a alternativa na superação da máxima do pregão de hoje, lá em 19,01, stop abaixo dessa mínima, tentando pegar pelo menos uma vez e meio o tamanho desse stop. Você calcula aqui a diferença ali em reais e projeta uma vez e meia essa diferença aqui para cima em termos de ter um objetivo para essa operação de compra na ação que com o candle de hoje retoma basicamente a tendência de alta de curto prazo. Tinha ficado mais aqui para indefinida com esse topo descendente. Então ela consegue fazer aqui um rompimento para cima. Próximo nível de resistência da ação na faixa dos 19,18 e acima disso R$ 19,43. Depois de TASA 4, vou falar aqui de Via Varejo, VVAR3, que segue dentro da sua tendência de baixa de curto prazo, de médio prazo, já chegando na região de suporte que eu venho comentando ali aqui no Instagram bastante.
nas análises especiais desse ativo, que está dentro do aplicativo DV Invest. Também teve análise especial em vídeo aqui desse papel. Então, a ação que está dentro de um movimento de queda no semanal, que é de uma tendência de baixa. 14,29 é basicamente essa região aqui, ó, dessa pequena parada do preço, que desencadeou esse movimento de subida. Abaixo dessa região vai ter suporte em 13,96. Tem uns R$14 número redondo, que é um suporte mais visível pelo gráfico mensal. Mas nesse momento não tem nenhum sinal que favoreça uma compra de swing trade nessa ação. Então, nesse momento eu fico só de olho, não vejo entrada. A tendência de prazo maior na VVR3 é de alta, mas não tem o sinal ainda de fazer uma compra de prazo maior de um fundo ascendente no gráfico mensal. Algo, por exemplo, aqui assim, ó, subiu, aí faz aqui esse movimento, gera um sinal de alta, entra comprando aqui ou aqui para tentar pegar os próximos meses de subida. Essa mesma situação que está faltando acontecer aqui, tá? Para se buscar essa entrada nessa ação. Algo parecido também com uma B3, SA3, né? Pegar um mensal, faz um movimento de baixo, gera um sinal de alta para se tentar pegar no próximo movimento de subida. Então, tem alguma garantia que a VVR3 vai se sustentar nesses R$14,29, R$14? Não tem uma garantia, mas já é um patamar de preço interessante para ficar de olho na questão de se ter ou um sinal de alta aqui no gráfico semanal para arriscar uma compra, com um risco mais baixo, mas tentando pegar um objetivo mais longo, uma boa relação de retorno, seria uma forma de arriscar antes, ou pelo gráfico mensal, superação da máxima do mês anterior, ou seja, quebrar essa sequência de máximas descendentes. Se fechar o mês desse jeito, janeiro superar a máxima de fevereiro, superar a máxima de janeiro. Depois de Via Varejo, Banco do Brasil, que está em tendência também de baixa nesse momento, movimento forte de queda. Para voltar a compra ali de swing trade, me chama mais atenção para compra acima dessa região ali dos 37,50, fundo ascendente acima dos 37,50 seria o caminho mais interessante na minha opinião. E para compra de position trade a favor da tendência de alta de médio prazo, que está sendo vindo aqui para um nível de suporte topos anteriores, precisa gerar o quê? Médio prazo, curto a médio prazo é aquela compra que eu vou ficar posicionado ali pelo gráfico semanal, umas 3 a 10 semanas, de curto para médio prazo. Precisaria quebrar também essa sequência de máximas descendentes aqui. Arriscando mais para a compra aqui no papel, está chegando no nível de suporte, está em cima do nível de suporte aqui, o próximo nível 35,35, está aqui já um pouquinho abaixo até, e depois disso é 33,77. São suportes mais próximos para essa ação. Gerou aqui a superação da máxima no candle anterior, é uma das alternativas de arriscar uma compra, mas ficar de olho aqui. Ó. É uma compra contra a tendência no gráfico diário, perfil um pouco mais arrojado para fazer essa entrada, para tentar pegar um movimento de subida para uma possível recuperação da tendência, mas ficaria de olho chegou aqui, gerou sinal de baixa, topo descendente nessa região aqui, média mais fundo anterior, ficaria de olho na questão de reposicionar o stop, colocar um stop mais curto para a operação de compra, mas nesse momento não está encaixando a entrada para mim, para o meu perfil, né, para a minha estratégia, para a minha metodologia. Os em Minas, os em 5, o setor de siderurgia, que os em Minas, CSNA3, você tem ali também a GGBR4, ativos estão num processo de correção da tendência de alta de médio prazo, gerando ali uma expectativa de mudança da tendência de curto prazo, ou seja, de quê? A tendência ainda é de alta, mas com indícios de mudança no sentido de o próximo topo já ser abaixo desse patamar ou mesmo perder a mínima de um fundo anterior. Os em Minas, por exemplo, já vem trabalhando para baixo da média, a média já está virada aqui para baixo, e vindo perdendo níveis de suporte. Pelo menos veio aqui para fechar abaixo de um topo anterior dos 13,75 até um patamar de 13,75 não, 14,64 até um patamar de 14,46. Essa região aqui já veio para baixo desse patamar, não vejo alternativa de compra, a não ser que ela continue aqui o movimento de queda, se aproxime de um nível de suporte, que aí vai coincidir com a média móvel exponencial de 13 períodos lá do gráfico semanal, com essa região de suporte mais aqui para baixo, que já ficaria lá por volta dos 13,30 até o patamar de 13,11. Chegou aqui mais afastado dessa média aqui, por superação da máxima de um candle anterior, dá para se buscar uma entrada tentando pegar um retorno do preço, pelo menos a média de 13 períodos. Então essa seria a principal alternativa. Mas nesse momento agora, Adalto, se supera essa máxima, você entra comprando? Não entro comprando ainda os em Minas para swing trade. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.